Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, nesta manhã maravilhosa, uma manhã de bênçãos e vitória, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo. E agora, neste momento, abençoo vocês com a continuação dessa nossa série maravilhosa que tem por tema o início do reino das trevas. Esse é o 12º estudo. Esse nosso estudo se encontra em Daniel capítulo 2, verso 33, Bíblia em linguagem de hoje, que está escrito: as pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Primeira pergunta: o que representava os pés misturados com ferro e barro? Então, resposta: os pés misturados com ferro e barro significava divisão nesse quarto reino. Os pés misturados com ferro e barro significava divisão nesse quarto reino. Amém? Segundo, o que a parte dividida teria desse reino? O que a parte dividida teria desse reino? Então, de acordo com Daniel capítulo 2, verso 41, Bíblia em linguagem de hoje, então a parte dividida teria desse quarto império exatamente o ferro e o barro. Então eles levariam consigo o ferro e o barro pertencente a esse quarto império. Terceira pergunta: o que isso significava? Significava que a parte dividida seria forte e frágil ao mesmo tempo. Então significava que a parte dividida seria forte e frágil ao mesmo tempo, porque o ferro representa a força, Daniel capítulo 2, 40 e 41, e o barro representa a fragilidade, Daniel 2, 42. Daniel capítulo 2, verso 42, traduções de Bíblia: Almeida Corrigida Fiel e Revista Atualizada e Bíblia Linguagem de hoje. Certo, amados? Então veja só, então essa parte dividida, amados, né? Então diz que ela levaria consigo a parte do ferro e do barro. Então que significava que essa parte seria forte e frágil ao mesmo tempo. Por quê, amado? Porque o ferro representa a força e o barro representa a fragilidade, certo? De acordo com esses textos que eu acabei aqui de passar para vocês. Amém? Quarta pergunta: o que representava os dedos da estátua? Então os dedos da estátua também havia uma representação. Daniel capítulo 2, verso 42 e 43, Bíblia em linguagem de hoje. Então, os dedos, né, realmente ali dos pés desta estátua havia uma representação. Então, como aqueles dedos desta estátua realmente havia 10 dedos, então isso era uma representação de 10 reinos. Tá, querido? 10 reinos ou reis que surgiriam desse quarto reino. Olha que interessante, olha o detalhe explicativo de acordo com a palavra de Deus. Então isso você vai encontrar em Daniel capítulo 2, verso 42 e 43, tradução de Bíblia em linguagem de hoje. Então os dedos dos pés desta estátua representava o surgimento de 10 reinos ou reis que surgiriam desse reino. Quinta pergunta: o que mais significava a mistura do ferro com barro nesses reinos? Então, como nós vimos lá, que realmente a mistura, né? Realmente a mistura do barro com ferro significava o que? Força e fragilidade. Então veja que agora há um segundo significado dessa mistura. Então o primeiro significado era exatamente esse que eu acabei de passar para vocês. Agora entrando aqui no segundo significado da questão dessa mistura. Então, de acordo com Daniel capítulo 2, verso 43, Bíblia em linguagem de hoje, então essa mistura ela também significa união matrimonial. Então essa mistura significava união matrimonial, certo? Sexta e última:
essa união daria certo, Daniel 2,43, também Bíblia Linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que esta união não daria certo. Agora vamos fazer o fechamento aqui nos textos esclarecedores. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro lado será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com o barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. Daniel capítulo 2, verso 42 e 43, lembrando que esses textos esclarecedores nós só encontramos na tradução de Bíblia na linguagem de hoje, amados. Olha que maravilha. Então veja esses dois textos esclarecedores, fazendo aqui esse fechamento, né, amados, desse 12º estudo dessa nossa série maravilhosa. Então eu creio, amados, que realmente houve aí um esclarecimento claro, né? Com certeza houve aí um pouco mais de esclarecimento neste assunto, e com certeza amanhã, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos trazendo um pouco mais, né, de esclarecimento para cada um de vós. Então fica aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade. Amém.